Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, dependendo da hora que estarão a ver esta aula do módulo 5, que iremos falar sobre funções intermediárias. Então, estamos cá na Simangol Digital, nosso curso de Excel básico ao avançado. Então, temos cá o objetivo do módulo 5, né, que é sobre funções intermediárias. Qual é o objetivo? Tem o objetivo de capacitar o aluno a utilizar funções mais avançadas do Microsoft Excel para automatizar decisões, evitar erros e buscar informações de forma eficiente. Então, neste módulo 5, que iremos falar sobre funções intermediárias, no módulo 2, dei a introdução entre função e fórmula. Então, eu disse que fórmula é uma sequência de estrutura, enquanto que função é conjunto de fórmula. Então, cá estamos a falar já sobre funções intermediárias, né? Que são funções mais avançadas do Microsoft Excel. Essas funções nos ajudam a facilitar a gestão dos nossos dados. Então temos cá a primeira função, que é a função se. Em inglês escreve if, né? Função se. O que é? A função se permite tomar decisões dentro da planilha. O que ele faz? Ele permite tomar decisões dentro da planilha. Por exemplo, temos um aluno que tem a nota do primeiro teste, a nota do segundo teste e tem a média. Então, depois temos o resultado para nós vermos se o aluno aprovou, reprovou ou chumbou. Então, faz isso com a função se, onde nós damos uma decisão. Se o aluno tiver uma nota maior que 10, então o aluno está aprovado. Se não, o aluno está reprovado. Então, fizemos isso com a função se. Nas escolas secundárias, escolas primárias, onde fazem a gestão de mais de 2.000 alunos, mais de 10.000 alunos, usam essa função se para tomar decisões. Temos cá a estrutura. Primeiro, no Excel, quando queremos trabalhar com função ou fórmula, o primeiro passo é começar com igual, depois vem o nome da função, que é a função se, abrir parênteses, o texto lógico, que é a condição, depois o valor, se é verdadeiro o texto, é para nós colocarmos o aprovado, depois vem o valor se é falso. Então temos cá igual, se, para quem está a usar o Excel em português e para quem está a usar o Excel em inglês, é igual, if, abrir parênteses, texto lógico, por exemplo, a célula 1 deve ser maior ou igual a 10. Ponto vírgula. Caso isso seja verdadeiro, irá escrever cá um texto dentro de aspas. O aluno está aprovado. Se não, ponto vírgula, o aluno será reprovado. Temos cá exemplo prático. Temos este exemplo. Igual se A2 for maior ou igual a 10, ponto vírgula, aprovado. Ponto vírgula, se não, reprovado. Se o valor da célula A2 for maior ou igual a 10, aprovado. O sistema, a pauta irá nos dar aprovado. Se não, caso contrário, irá nos dar reprovado. Então, é assim como os estudantes, os diretores das escolas primárias, da escola secundária, fazem o uso desta função, que é a função se. Então, irei mostrar de forma prática como funciona esta função. Irei no nosso Excel, estamos cá, abrir o nosso Excel. Nosso Excel está aberto. Vamos nesta primeira página, este modelo. Então, estamos cá dentro do nosso Excel. Então, o primeiro passo é criar uma tabela do aluno. Aqui, na primeira, temos a segunda, a terceira e a quarta.
Depois temos as linhas, que é uma tabela de exemplo. Então, vamos no inserir, table, ok. Então, nesta tabela primeira, irei colocar nota do aluno. Não, irei começar com a média, o nome do aluno. Me recuar. Exatamente. Então, quero uma tabela desse jeito. Uma tabela de 5 colunas e 6 linhas. Então, temos cá a nossa tabela. Vou colocar uma tabela preta com todos os limites. Então, estamos cá dentro da tabela, em que na primeira coluna nós iremos escrever o nome do aluno. Na segunda, vamos escrever a nota, o texto, né? Que é a nota 1. Não, o texto 1. Texto 1. Temos na terceira coluna, escrever o texto 2. Na quarta, irei escrever média do aluno. E na quinta, resultado. Então, temos cá uma tabela de 5 colunas, né, que é a coluna B, a coluna C, a coluna D, a coluna E, a coluna F. E 7 linhas. Então, temos, por exemplo, o nome José. Meu estudante, temos João, Mário, temos Antônio, temos cá Joel, temos Antônio, temos Maria, temos Alice. Então, temos cá 6 alunos. Então, José no primeiro texto teve 15, no segundo teve 20, Mário, no primeiro texto teve 15 e no segundo teve 9. Então, Maria teve 20, no segundo teve também a nota 20. Mário teve 8, na segunda teve 9. Joel teve 15, no segundo texto também teve 15. Alice teve 19 e na segunda teve 18. Joel teve aqui 5. Não. Joel teve 4 e no segundo texto teve 8. Nós temos a média. Eu já mostrei como se calcula a média, né? Que é fazer igual e escrever a função média no Excel. A função média chama-se median em inglês. E para quem está em português, irá escrever média. É igual median. Para quem está a usar em Excel em inglês. Abre parênteses. A primeira célula, que é a célula C3, até célula D3, que é esta segunda, e fechar parênteses. Se eu precisar OK, automaticamente irá calcular a média de todos os alunos, né? Com a referência relativa, que é
ensinei no módulo 3. Então, vamos dizer OK. Ele já calculou a nossa média relativa. Agora, para o uso da nossa função phi, né, da nossa aula, nós temos aí, como funciona? Temos cá nossa tabela de alunos. Eu tenho nome, teste 1, teste 2, temos média. Então, queremos já usar o que está na nossa aula teórica, que é o uso da função phi, né? O da função phi. Queremos já colocar os aprovados e os reprovados de 10.000 alunos. Então, vamos ficar no nosso Excel. Primeiro passo é começar com igual. Depois é, como estão a ver, cá, escrever a função phi. Se estiverem a usar o Excel em português, irão escrever phi. Se estiverem a usar o Excel em inglês, irão escrever o if. Então temos cá, eu estou a usar em inglês, fica if, abrir parênteses. A célula E3, esta aqui. E3, que é a primeira célula da média. E3 deve ser maior ou igual a 10. Se isto for verdade, ponto vírgula, se isto for verdade, então, abre aspas, vamos escrever, o aluno estará aprovado. Se a célula E3 for maior, números maiores que 10 é 11, 12, 13, 14, 15, para lá. E também números igual a 10 é o próprio 10. Então, se estiver verdade, escreve aprovado. E se for no caso de falso, ponto vírgula, se for falso, abre aspas também, vamos escrever reprovado. Temos aprovado e reprovado. Reprovado. Então, já escrevemos a nossa função. Irei mandar um exercício para todos poderem fazer desta aula. Todos devem fazer este exercício. Criar uma tabela com esses nomes e usar esta função. Então, irei fazer um screenshot para depois mandar. Então, se eu fizer OK, automaticamente ele já me deu todos os resultados. Então, cá também eu posso, talvez, não sei se isso é possível, no caso dos reprovados, aparecer em vermelho. Se eu mudar, não está, não é possível. Queria mudar a letra, estar em vermelho, não é possível. Então, é assim como é feito o cálculo da média das escolas secundárias e escola primária. Então, estão a ver aqui que este 17.000 a média foi aprovado, este teve 8,5 foi reprovado, porque a nossa regra foi o estudante deve ter a nota maior ou igual a 10, e só assim será aprovado. Então, o aluno Mário, Mário foi reprovado. Então, Maria teve 20 e teve média 20, aprovado. Joel teve média 4 e média 15, 9,5 foi reprovado. Temos Alice, teve a nota 19, 18, a média foi 18,5, foi aprovado. Então, é assim como se usa a função phi. Depois vamos à nossa aula teórica. Vamos ver a função phi arrow. Em inglês é if arrow. O que é? Evita que erros apareçam como WD, cardinal div ou zero com ponto de interrogação. Temos cá
a estrutura. Essa função, o que a função é aquela, por exemplo, nós queremos pôr a nota do aluno. E nós, por estarmos a consona, podemos pôr a nota 40, né? 40 ou 50. Então, é importante o uso dessa função para o quê? Para que o aluno ou o professor, mesmo se enganando, o Excel vai dar um erro. Tipo, não, professor ou diretor, a nota 50 não existe. Isso é feito com uma função. É a função se error, que valor ou for. Valor tem erro. Exemplo, temos igual, nome da função se error, para quem está a usar em português, abrir parênteses. Se a célula A2 for divisível por B2, então erro no cálculo. Então, vamos testar isso de forma prática. E eu já disse, para quem está a usar em inglês, irá colocar este if error. If error. E como ficaria? Temos cá, para quem está a usar em inglês, deve ser if error. Então, irei copiar o nome da função para vermos. Vamos testar se realmente é possível. Por exemplo, na divisão, o denominador nunca pode ser 0. Se for 0, então temos um erro. Então vamos testar este exemplo. Por exemplo, temos cá, irei apagar esta função e trabalhar com Alice. Irei fazer a divisão de duas notas. Temos cá, por exemplo, 20. Aqui temos o 0. 20 dividido por 0. Irei apagar a função média para Alice. Também o reprovado, irei apagar. Temos cá para Alice, não tem nenhuma, não tem nada. Então, como seria esta função? Por exemplo, cá, irei calcular a divisão de Alice. Será igual a célula C7 a dividir por D7. Então, estão a ver? Cá teve um erro. É o erro que apareceu na nossa aula teórica. É este erro cá. Né? É o erro de cardinal div. Então, para não aparecer isto, o que nós vamos fazer? Vamos colocar esta função aqui. Como seria? Seria o seguinte. Cá na função, iremos escrever a condição ou a nossa fórmula estará dentro da função. E como estão a ver cá a estrutura. Então, isso como seria? Seria o seguinte. Em vez de colocarmos diretamente a fórmula, iremos colocar o seguinte. Igual se erro, abre parênteses. A célula C7 da Alice, C7, a dividir por a célula D7. Ponto e vírgula. Se isto for um erro, então o texto irá escrever erro da fórmula. Né? Erro da fórmula. Por quê? Porque 20 não é divisível por 0, não existe. Então, em vez de nos dar o erro asterisco div ou cardinal div, irá nos dar o erro que nós queremos, que será um texto que nós estamos a inserir, que é o erro da fórmula. Depois, fechar parênteses. Então, ok. Então, está aqui. Já nos imprimiu. 20 não é divisível por 0, logo deu erro da fórmula. Então,
A forma que foi usada foi esta. Eu ia fazer um screenshot também, para depois passar. Depois vamos para a nossa aula teórica. Temos cá concatenar. Concatenar. Temos o nosso ponto 3, que é concatenar. Concatenar é o termo, é o sinônimo de adicionar ou juntar duas palavras, né? Concatenar o texto, que é juntar o texto. O que serve para juntar texto ou valores. Concatenar significa unir, né? Concatenar significa unir. Então, a partir de hoje, esta é a nova palavra que irão fixar nas cabeças, que concatenar significa unir duas coisas, ou unir dois textos, ou dois valores. Então temos as formas, temos concatenar A2 com B2, ou mais moderno. Em vez de nós escrevermos de forma manual, né? A forma concatenar, iremos escrever o mais usado, que é igual a 2 e B2. E no Excel significa concatenar, que é juntar. Então, queremos juntar a célula A2 com B2. Então, vamos isto num exemplo prático. Então, é muito simples usar o termo concatenar. Então, temos cá, já estudamos sobre isto. Devo usar para estar na média. Então, temos cá onde nós estávamos, onde temos a média. Então, eu quero concatenar o quê? Quero concatenar o... Deixa eu apagar isto aqui para eu usar a concatenação. Então, quero concatenar o José com a sua nota... Quero unir o José com a nota 1. Então, como seria? Seria igual a célula do José B3. B3. I. Esse I fica na letra, para quem está a usar o computador, na letra 7 em cima. Então, irá pressionar o Shift e colocar o I. Depois, a célula C3. C3. Então, assim já concatenei, já uni. Então, temos cá unir o nome com a nota do meu texto. Por exemplo, temos José 15, Mário 8, Maria 20, Joelho 4, Alice 20. Então, é assim que é feita a concatenação, que é unir duas coisas. Temos cá um exemplo da fórmula. Irei fazer também um screenshot. Exemplo da fórmula, para vocês poderem preparar, né? Concatenação. Então, depois vamos para o último ponto, que é ProCV, que é procurar de forma vertical. Né? O que é? Procura um valor na vertical, que é coluna. Estrutura, temos igual, ProCV, valor procurado, ponto vírgula, tabela, ponto vírgula, número da coluna e, por fim, a aproximação. Então, esta é a nossa estrutura. E puxar o zoom para todos poderem ver. Esta é a nossa estrutura. Né? Procura um valor na vertical, que é coluna. Estrutura temos igual, ProCV. Pro é de procurar. Pro é de procurar e proc significa procurar e V é procurar na forma vertical. A estrutura é igual, o nome da função proc, V, que significa procurar vertical, a V parente, valor procurado, o valor que nós queremos procurar. Depois temos a tabela e temos número. Então temos cá um exemplo prático.
do último ponto, que é exemplo. Temos cá igual PROC-V, que significa valor procurado, ponto vírgula, temos a nossa tabela, ponto vírgula, temos o número da coluna e, por fim, aproximado. São 1, 2, 3, 4. São 4 parâmetros que é usado nesta fórmula. Temos o outro exemplo de baixo, igual PROC-V. Temos a célula A2, que é o valor procurado. Temos a tabela A10 até C20. Temos o número da coluna 2 e temos o falso. O que ele faz? Ele vai procurar o número 2 na primeira coluna e vai encontrar Maria. Vai retomar o valor da coluna 2, nome Maria. Então, isto é usado mais, eu lembro na minha faculdade, né, Universidade de Zambeze, os estudantes lá são dados um código, né, e através daquele código, o registro acadêmico, ele tem acesso a todos os dados daquele estudante ou daquele formando. Então, no Excel também é feito com a função PROC-V, que é procurar de forma vertical dentro de uma tabela através do nosso código. Então temos cá o valor procurado, queremos que se coloca o código do estudante, depois temos a tabela aqui, que é a turma que queremos procurar. Depois temos o número da coluna que queremos procurar. Depois temos a aproximação. Então vamos colocar isso de forma prática com 1, 2, 3 e 4. Com 4 parâmetros. Então, para quem está a usar o Excel em inglês, irá colocar VLOOKUP. PROC em inglês significa lookup. Então, irá escrever em VLOOKUP. Então, vamos na prática. Temos cá, então, temos essa nossa tabela. Como seria? Temos José Mário. Então, irei colocar esta função aqui, onde tem a nossa função if. Então, como seria essa nossa função? A função PROC-CV será igual VLOOK, abrir parênteses. O número que nós queremos procurar é o número 15. Vamos supor que aqui temos os códigos. Um minuto só. Então, aqui vamos pôr, temos os códigos. Código. Temos código. Temos 01. Temos código 2. Código 2. Temos código 3. Temos código 4. Temos código 5. Então, cá temos os dados do aluno. Temos nome. Então, temos João, Maria, José, temos Mário e Ana. Então, temos esses nossos dados. Então, temos cá texto 1. Então, queremos procurar os dados através do código. Queremos ver o nome do estudante através do código. Como seria? Seria o seguinte, igual VLOOP ou PROC-V, abrir parênteses. Na nossa aula teórica diz o quê? Primeiro é o valor procurado, ponto vírgula, a tabela, depois o número da coluna, depois vamos escrever o
aproximado, que é o falso ou verdadeiro. Então, no meu caso, eu vou usar o falso. Então, como seria? Já coloquei igual no nome da função. E queremos o valor procurado, é o código do estudante, que nós queremos é o 3. 3, ponto vírgula, temos a tabela inicia de B2 até o 2 pontos no access significa até F7. Então, assim já marquei também toda a tabela. É uma das formas de marcar as tabelas. Então, ponto vírgula. O que nós queremos procurar está na coluna 2. Ponto vírgula e nosso falso. Fechar parênteses. Então, esta é a função do procv, a função do procurar. Então, depois é fazer um screenshot para depois vos mandar. Então, pisando OK. Ele procurou o código pelo José. Já encontrou todos os dados do José. Que é este. Por exemplo, cá no José eu poderia pôr, por exemplo, quero colocar cá, para vocês verem como se procurou. João tem 14 ou 15 anos. Maria tem 19 anos. José tem 20 anos. E Mário tem 19 anos. Então, o que essa minha opção faz? Ela procura dados do estudante através do código, que é o valor inserido. Então, temos cá, o 3 é o nosso código. Por exemplo, temos 3 no nosso código, temos o nome de José. Depois vemos a tabela. Marcamos a tabela da primeira célula, que é B2, até a última célula da tabela, que é F7. Então, marcamos a tabela. Depois vamos colocar o 2. O 2, o que é? É o número da coluna que nós queremos procurar. Por exemplo, nós queremos procurar a coluna 2, que tem nomes. Depois vem o falso, que é a aproximação. Por exemplo, eu agora veio mais um estudante que diz que o meu código de estudante é o código 1. Então, irei apagar o 3 e colocar 1. Se apertar OK, irei ter todos os dados do estudante do código 1. Como estão a ver, João tem 15 anos, João tem 15 anos. Então, os dados do código 1. Então, é assim que é feita a procura de forma vertical, né? Que procuramos através do código. Então, é muito usado. Então, para a procura horizontal, é a mesma sequência. Temos cá, igual, proc, que é lá em cima, na procura vertical, é o proc v. Na função horizontal, temos cá, é proc h. H significa horizontal. Então, irão colocar proc h, valor procurado é o código do estudante, depois vamos colocar a tabela do estudante, depois vamos colocar o número de linha. Lá nós colocamos o número de coluna, que foi a coluna 2, cá iremos colocar o número da linha que queremos procurar. Iremos dar apenas dados daquela linha. Depois temos o aproximado, né? Então, vamos fazer isto também de forma prática. Como seria? É só seguir a sequência. O valor procurado, a tabela, número de linha que nós queremos procurar. Lá foi o número de coluna que foi 2, aqui vai ser o número de linha. Depois teremos também aproximado. Então, vamos copiar esta função, que é a função da loop. Então, como seria? Para quem está a usar o Excel em português, deve colocar o igual proc h.
porque está a usar em português, deve colocar o HLOOK. Então, vamos cá. Então, vamos apagar essa nossa função. Vamos colocar igual, copy look. Primeiro é o código do estudante. Por exemplo, temos o código, queremos código 2, que é a Maria. Maria, código 2, ponto vírgula, criamos a tabela, que é a tabela P2, até o 2 ponto, a tabela F7, ponto vírgula. Depois da tabela vem a linha. Lá nós colocamos a coluna e aqui a linha. Queremos os dados da linha 2 também. Linha 2. Depois vamos colocar ponto vírgula. Depois vamos colocar o true, que significa verdade. True ou verdadeiro. E fechar parênteses. Então, temos o código do estudante, a tabela, o número de linha. Lá nós procuramos com o número de coluna, aqui é o número de linha no 2. Depois temos a aproximação, e neste caso vamos usar o true. Então, desse jeito, já me deu. Nós queremos procurar, tem um erro cá. Qual é o erro? Nós queremos procurar o que está na linha número 2. Linha número 2, temos o número. Então, mas é a mesma lógica, só seguirem a mesma lógica. Então, estamos já acima do nosso tempo. Depois temos também aqui o exemplo. Temos o proc, CV, que procura. Esse procurar de forma horizontal não é muito usado, então podem ignorar, mas esse procurar de forma vertical é mais usado. Então, ficou a dica. Nós temos atividade prática. Temos que criar um sistema simples de busca de dados. Passos: criar uma tabela com código, nome. Temos código, temos nome. Ana, João, Maria. Curso, Excel, Word e PowerPoint. Então, devem criar uma tabela como esta. É exercício para todos fazerem. Criar uma tabela como esta, com o código e tudo. Depois daí, criar uma célula para digitar o código. Depois, usar o proc CV, que é procurar de forma vertical, buscar o nome. Temos, por exemplo, proc igual proc A2. A2 seria esta célula com código A2, é esta primeira linha, ou a segunda linha. A2 é a coluna A da linha 2, que é 111. Depois, A5 até C7, que marcou toda a tabela, que é A5 é este, até o C7, que é este. Marcou-se toda a tabela. Depois, procurou-se na segunda coluna. A segunda coluna é esta, de nome. Depois colocou-se o valor falso. Então, o que ele faz? Ele vai procurar o código C1, que é o código do estudante. É o que vamos digitar na célula. Depois irá nos dar esses dados. Que seria Ana, está frequentando o Excel. Então, é assim como é feita a procura. E temos que usar o proc CV para buscar o curso. Pretendemos buscar o curso. Colocamos cá proc A2, que é Ana, a tabela. Depois temos o 3. 3 é o número de coluna.
estamos a procurar na terceira coluna e falso. Então cá irá nos dizer que a Ana está a fazer o curso de Excel. Então aqui procura-se mais pelo código. Evitar o erro com zero. Então temos dicas importantes. Sempre use o falso no proxy CV para buscar a exata. Use zero para deixar a sua planilha profissional. Prefira usar i no lugar de concatenar, que é juntar, unir. Organize bem sua tabela para evitar erros. Então temos cá exercício de aplicação. Criar uma planilha com lista de produto, código, nome e preço. Campo de busca por código. Irá criar uma outra coluna com campo de busca, né, que é a pesquisa que irão fazer. O sistema deve mostrar nome do produto, preço, mensagem do produto não encontrado, se não existir. Irão criar vosso primeiro sistema. E como fazer banco? Você só chega, dá seu número de cartão, de conta e eles localizam todos os dados. Então, vocês também irão criar o vosso primeiro sistema com o Excel. Então, muito obrigado. Meu nome é José Simango. Esta foi a aula do módulo 5, que falamos sobre funções intermediárias, onde tivemos o objetivo capacitar o aluno a utilizar funções mais avançadas do Microsoft Excel para automatizar decisões, evitar erros e buscar informação. Muito obrigado. Iremos fazer teste ainda hoje. Preparem, irei enviar esta aula prática. Então, muito obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima.